Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Servos da Bola Podcast, o seu podcast de toda semana, essa resenha sobre Deus e o futebol, trazendo para vocês nossas experiências como ex-jogador de futebol, mas também como servo de Jesus, como servo de Cristo. Vamos começar hoje com um bate-papo espetacular. Fiquem aí que vocês já já vão saber quem é o nosso convidado de hoje, mas primeiro eu tenho que chamar meu parceiro de zaga aqui, Gilmar, pastor Gilmar, tudo bem, meu amigo, meu irmão? Maravilha, Gonçalves. Feliz de estar aqui mais uma vez. E eu tô falando que esse time tá ficando bom, hein? Essa Por nossa enquanto só está seleção, vindo, nós estamos armando só a defesa, né? Dizem que toda boa equipe começa pela defesa, né? 100%. Já já vocês vão ver o nosso convidado e vão me dar razão no que eu estou falando, Com certeza. né? Mas antes de chamar o nosso convidado, queria mandar um abraço aos nossos amigos que têm nos apoiado aqui nos Servos da Bola. Grande abraço para Esticar Auto Sales, do meu amigo Luiz Martelotti. Alô, Dudu. Qualquer dia eu vou te entrevistar aqui também. Um abraço a toda a equipe da Esticar, essa loja de carro aqui em Orlando, maravilhosa, que você pode comprar o seu carro ainda estando no Brasil. Ao longo do bate-papo, a gente vai falar mais da Esticar. É verdade. Os nossos amigos também da RJ Mais Soluções Financeiras, mais de 15 anos no mercado, com mais de 90 profissionais no Rio e em São Paulo. Nossos irmãos com mais de 3.200 clientes. Vou te É. falar, uma potência, né? Uma potência. Então, se você quer se planejar bem financeiramente, né, é sempre bom a gente saber como investir É o nosso verdade. dinheiro, né? E principalmente aqueles que estão pensando em vir morar nos Estados Unidos, tem que ter um bom planejamento financeiro. Eu acho que é o primeiro passo, né, para começar a tirar o sonho da cachola, do papel, é começar por aí. E também não posso deixar de mandar um abraço aos amigos da ULA América, curso de inglês. A ULA América, aqui em Orlando, vai ajudar você a conseguir o seu visto de estudante, para que você possa realizar o seu sonho de vir morar ou estudar aqui nos Estados Unidos. Para maiores informações, basta acessar o site ulaamerica.com. Obrigado ao amigo Bruno por esse apoio. Bom, Gilmar, vamos ao nosso convidado de hoje. Com certeza. E é um craque. Já dá pra gente fazer a defesa A gente fechadinha. jogaria no 3-5-2, né? A gente já trouxe dois goleiros, É né? verdade. E agora estamos trazendo o nosso primeiro zagueiro para completar aqui o nosso trio jogando no 3-5-2. Estou falando aqui do meu amigo Clebão. Clebão, que honra ter você aqui, meu querido. É um prazer também muito grande estar aqui com vocês. Gonçalves, muito obrigado pelo convite. Gilmar, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando, né? Jogamos muito contra, né, amigos? Essa aqui é uma geração. Nós somos da geração dos anos 90, né? Para garotada que não acompanhou o futebol naquela época, mas que pode acessar o YouTube e comprovar as histórias que vão ser contadas aqui, né? E É são muitas verdade. histórias, É né? verdade, é verdade. E E, Clebão tem muitas, né? e o melhor de tudo é que são histórias vencedoras, de vencedores, de jovens que tinham um sonho de se tornar jogador de futebol e que conseguiram, né, Clebão? Sim. E que foram profissionais do mais alto nível, super competentes, vencedores e que pode motivar cada um de vocês que também sonham em ser jogadores de futebol ou que admiram o futebol, né, e não só o jogador dentro de campo, mas principalmente o jogador fora de campo, É isso aí. que é importante. E por isso, a nossa caminhada com Jesus, por isso nós somos os servos da bola, porque a gente quer levar para vocês as nossas experiências com Deus, que eu acho que é fundamental para que você possa ser um vencedor na sua vida. E o Clebão vai começar contando aqui para a gente, né, como é que começou esse sonho de se tornar um jogador de futebol, como é que foi o teu início no futebol, irmão? Então, Gonça, comecei no Atlético Mineiro, né, em 1982. Não comecei na posição tão certa, não. 82 ou 92? Não, 82.
82? No Atlético Mineiro com 13 Ah, anos. tá, com Com 13 13 anos, na anos. base, né? Na escolinha Isso, do isso. Atlético. Passei por toda aquela peneira, tal, mas como atacante, né? Como é? Porra, todo, Que coisa, todo hein? zagueiro que vem aqui, todo goleiro que vem aqui, começa jogando no ataque. Tá fazendo gol. Quer fazer no gol, como é que é a vida? Para vocês verem que os planos não são nossos, os planos são de Deus. É verdade. Por mais que É a gente possa verdade. imaginar, não, olha, eu quero fazer aquilo ali, mas Deus tem um plano para cada um de nós. Amém. E Ele leva e conduz, né? Jefferson falando que era atacante. Jefferson era atacante, o Berna veio aqui também era atacante. Eu comecei jogando de meia, tanto é que meu apelido na base, Clebão, era Cerezo, Que por causa do isso, Toninho hein? Cerezo do Atlético. Meia baixa e correndo meio campo Eu inteiro. comecei na mesma época que você, né? Sim. E em 82 teve aquela seleção que encantou o Sim, povo brasileiro. sim, é, E o me Toninho marcou Cerezo, também. Toninho Cerezo era o cabeça de área titular, né? Era Cerezo, Falcão e Zico. Meu Deus. Aliás, um Zico, um abraço, foi nosso primeiro entrevistado aqui no Servos da Bola. E aí, foi nessa época, né? 82, aí, pô, ele estava no auge. Eu também comecei com 13, 14 anos ali no Infantil do Olaria, lá na Sim. Rua Bariria. E o meu jogava de volante, meu apelido era Cerezo, vê se pode. Mas fazia gol, Kleber? Não, como atacante, nada. Mas é porque eu tive o meu tio que jogou em 72, inclusive jogou com Pelé, como centroavante. E eu fui na casa dele em Araraquara, ele já no final de carreira, nessa época aí, 81, 82, e ele me levou num primeiro jogo à noite que eu assisti de um time profissional. E nesse jogo foi Ferroviária e São Paulo. Isso foi depois da Copa de 82. Inclusive, depois meu time me levou lá embaixo e eu fui pegar o autógrafo do Zé Sérgio, ponta esquerda, que eu achei o máximo. Ele com a Zé direita, Sérgio, jogando ali nossa, muita pela esquerda, habilidade. baixinho, muita habilidade e tal. E eu falei, ó, quando eu chegar em Belo Horizonte, eu quero ver se tem para criança, porque não tinha muito conhecimento a respeito, Sim. não. Aí meu tio falou assim, não, lá tem sim, tem lá os clubes lá, você pode ir lá se inscrever e fazer a peneira. E daí foi que eu fui como atacante fazer a peneira inspirado no meu tio e no Zé Sérgio. Já contei essa história pro Zé. E daí, cara, comecei ali como atacante e tal, não tinha muita técnica, tal, treinava muito pouco, às vezes até treinava com 12, isso é inédito, né? Perguntava ao treinador no coletivo que ele ia me colocar, quem vai sair? Ele falava, não, vai sair ninguém não, pode entrar lá. Aí você ia numa posição, o cara já falava, não, aqui eu já tô. Aí não ia numa outra, o cara, não, aqui sou eu. Dava 5 minutos, acabava o treino, eu fiquei assim durante um ano e meio, mais ou menos, e tal, sem ter a oportunidade que eu queria. Mas aí o time foi para a Taça São Paulo em 83, em 1983 já. Taça São Paulo, e o Atlético Mineiro jogou contra o Flamengo, né? E o Flamengo gostou dos 2 zagueiros que tinham no Atlético, no infantil. E tinha ficado eu e mais um meio-campo de fora, da lista de 22 jogadores que viajaram. Pô, e eu fiquei treinando ali quase 20 dias em casa, treinando e tal, esperando. E quando o time saiu para ir, o treinador falou assim, ó, tá vindo uma barca aí e você tá nela. Tá, o facão vai passar. Então eu já sabia que eu ia ser dispensado, né? Aí quando voltou o time voltou sem os 2 zagueiros. Tal. Aí eu me apresentei, né? O cara me chamou, Kleber. Eu fui na sala dele e tal. Falei, caramba, ferrou. Vai me mandar embora. Aí ele falou assim, o negócio é o seguinte, eu ia te mandar embora, viu? Só que o Flamengo convidou os 2 zagueiros nossos para poder ir lá, para poder jogar no Flamengo. E eu vou te colocar para você fazer um teste ali na zaga. Você aceita? Eu falei, aceito. Na hora. Na hora. Na hora e tal. Mas aí comecei a treinar já tinha um jogo no final de semana, sem muito cacoete ali na zaga e tal. Nem no ataque também, mas os meus companheiros e tal foram me orientando ali, ó, posiciona aqui, posiciona ali, pá, aquele negócio todo. Aí com 2, 3 meses eu já era capitão. Cara, que Como maneiro. do infantil do Atlético e tal. E daí eu fui até o sub-20. Só que eu me converti
né? Dentro do Atlético Mineiro, com Dentro- 15 anos. Não, Olha, com 16 anos, desculpa. olha, Clebão, você sabe que o Jefferson veio aqui também. Inclusive, ele contou uma história contigo, que nós vamos contar mais para frente. Imagino. Quando ele falou, eu lembrei de você direitinho. Eu falei, pô, esse é o jeito mesmo do Clebão de falar. Eu vou falar aqui já já. Então, assim, mais uma coincidência, porque o Clebão começou no Atlético Mineiro, com 15 anos, e o Jefferson começou no Cruzeiro. Ele falou também com 15 e se converteu com 16. E o Clebão se converteu com 15 para 16. 16 anos. Com 16 anos. 16 Olha que anos. bênção começar o início da trajetória esportiva já conhecendo a Jesus. Eu tenho Amém. certeza que isso te abençoou muito, né, Muito, irmão? viu, Gonçalo? Eu procurei o João Leite estava treinando. Isso é o Belmiro, que é um massagista que tem 50 e tantos anos de Atlético. Eu falei, Bel, preciso falar com o João Leite. Aí o Bel, pô, mas ele tá treinando, porque era ali na Vila Olímpica, tinha um complexo, o campo de cima, que era o profissional, e depois vinha o campo de baixo, que era o sub-20, depois lá embaixo era o sub-15, sub-17, né? Aí o João falou assim, pede ele para esperar aí que eu tô treinando, na hora que eu terminar o treino eu converso com ele. Tal. Terminou o treino, o João veio, pô, e aí, garoto? Tá precisando de alguma coisa que possa te ajudar? Falei assim, João, preciso falar com você. Falei, o que foi? Pode falar. Falei, você precisa entregar minha vida para Jesus. Nossa. Aí, cara, o João me levou na sala de musculação do Atlético Mineiro e ali foi a decisão que eu tomei de entregar minha vida para Jesus. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E de todas as decisões depois, já como profissional e como amador adulto, que eu né? disputei, a melhor decisão foi ter entregado a minha vida para Jesus. Porque, cara, se não é o Senhor, cara, assim, não é nem questão do futebol, não. Porque o Senhor deu um pouco o dom pra gente e deu a condição física de você se esforçar se você não tem o dom, mas a questão do extracampo. E na sequência eu fui ver Claro. que Jesus fez a diferença no extracampo, porque não é fácil você conduzir Como é que era uma a tua carreira. família? Você teve que sair de casa, deixar a família para ir para o Atlético ou a família morava em BH? Não, minha família morava em Belo Horizonte, mas por condições, né, de alimentação, nós éramos 6 irmãos, né? Eu vi que estava pesando, porque eu já precisava de um pouco mais de sustância, de manhã e à tarde, né? Vocês sabem como é que é. Aí o que eu falei? Não, eu vou morar na concentração, dou uma aliviada aqui em casa, e na concentração, porque aí eu já passei mudou totalmente, né? De quando eu era ponta esquerda, não tinha ajuda de curso, não tinha nada. Foi federado, não? Fui federado, mas aí depois que eu já era capitão do infantil, você já passa a ter uma ajuda de custo, tá entendendo? Os diretores já começam a se interessar pelo teu trabalho. E uma das coisas também que eu posso contar para vocês, que é um testemunho muito, muito profundo que eu guardo comigo, é que, cara, eu sofri uma perseguição por ter aceitado a Jesus naquela época muito grande dentro do Atlético. Caramba, é Dos meus mesmo. companheiros, né? Isso mesmo eu já jogando como capitão, mas essa decisão de eu ter entregado minha vida para Jesus, o pessoal falava, agora é da religião do João Leite. E naquela época os caras achavam que eu só devia bater, porque eu já tinha um físico muito avantajado do que eram os meus companheiros, e achavam que eu devia só bater, só bater, só bater. Pô, e eu tava na flor da idade, tava, jogando, saindo muito bem tecnicamente, tinha feito a base de 2 anos ali, que eu fiquei ali, eu fazia todos os fundamentos, mesmo como atacante não tendo condição, eu tava no grupo ali. E daí, cara, os caras, teve uma época que o pessoal falou para mim assim, o diretor falou assim, ó, o vice-presidente vai vir conversar com você, com essa decisão sua aí de estar seguindo Jesus, seu futebol caiu. Tinha essas resenhas que, Caramba, glória a não Deus que pode, hoje né? não, Acabou. por essa evolução do Sim. evangelho, não tem. E aí tinha essas resenhas de que você, caiu o seu rendimento, você não tá batendo mais, tá lisando demais. Enfim, isso era dia a dia, dia a dia, dia a dia. Ó, o vice-presidente vai vir conversar com você. Imagina eu com 15 anos, por tudo que eu tinha passado, o cara fala assim, o vice-presidente vai vir conversar com você porque você aceitou Jesus, porque tá seguindo a religião do João Leite, do Batista,
enfim, pô, e seu Isso, rendimento caiu. isso é coisa do inimigo, né, amigo? Mas é Para na ir hora. todo cristão passa pelo mesmo processo, porque é inevitável. Assim como Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista, passou 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado por Satanás, que fez de tudo para que ele Sim. desistisse. Eu tive uma experiência também muito forte depois que eu me convertia, tá? Eu tenho certeza absoluta que eu me converti aqui em Orlando e depois disso eu vivi vários meses com o inimigo me tentando e afetando, atacando a minha família, minha filha, enfim, um dia eu vou contar esse testemunho. Mas o Gilmar contou o testemunho dele aqui também, depois que aceitou Jesus, enfim, teve uma grande provação na vida dele. Eu acho que você que é pastor pode falar melhor do que eu, né? Porque Uhum. você provavelmente deve ter conhecido testemunhos de dezenas de pessoas que Sim. aceitaram Jesus e depois. Eu acho assim que tudo na vida, nossas escolhas, a gente muitas vezes a gente nem imagina o que vai vir por diante. É o que o Kleber está dizendo. Uma escolha que ele fez com 15 anos, a gente imaginava, nossa, agora eu vou ter Jesus, vai ser tudo É, fácil, vai né? ser tudo uma Ah, maravilha. aceitei Jesus, oh meu Deus, aquela coisa que você está no É, coração, né? é. Aquela alegria, aquela paz, você quer contar para todo mundo. Nossa, Jesus entrou na minha vida, eu tive uma experiência linda com Deus e você só quer chorar, louvar, as canções, elas batem, aí de repente começam as perseguições, começam os desertos da vida. E que na sua maioria das vezes a gente fala assim, era melhor eu não ter aceitado Jesus, porque vem uma luta muito grande, os Verdade. amigos te rejeitam, aquela resenha que te fere, É, que muitas vezes eles nem imaginam, mas as palavras que eles falam, cara, assim, você vai para o quarto e você chora. é. Sim, é uma dor, imagino que o Kleber está falando, mas a gente nunca imagina que a escola de Deus é o deserto. A escola de Deus, a faculdade de Deus, é esse momento que nós vamos aprender a sermos realmente moldado o nosso caráter. E não tem como Deus moldar o nosso caráter só dando suquinho de laranja É e a Claro, verdade. gente É sentando na rede. verdade. É uma preparação, né? Tem um preparo, não é isso, É Cleber? verdade. E assim, a pressão foi muito grande. Então, chegou a ponto de eu falar, pô, eu acho que eu vou deixar, cara. Eu acho que eu não vou mais participar das reuniões de atletas de Cristo. É. Pô, eu acho que eu não vou participar mais das reuniões na concentração. Ah, eu tinha tudo para poder negar Jesus naquele momento. Até pela juventude, por estar correndo atrás de um sonho, por estar sendo praticamente. Eu já sabia que eu era o arrimo da família. Enfim, é uma série de claro. coisas que eu Não, poderia são ter negado a Jesus ali naquele momento. provações, Provações, tribulações, tribulações, então, tentações. tentações. Cara, mas eu continuei firme. Continuei indo para a igreja, continuei frequentando as reuniões de atletas de Cristo, continuei pregando dentro da concentração com meus companheiros, né? Porque eu passei a morar dentro da concentração. Então, assim, vocês moraram ou vocês eram da cidade e estavam ali na concentração quando tinha jogo, o número de pessoas do Brasil inteiro que passava no Flamengo, né, que você começou, Uhum. no São Paulo, que nós tivemos o privilégio de jogar contra o Gilmar desde os 15 anos de idade, na Taça Belo Sério? Taça Belo Horizonte. Horizonte. Eu joguei a É. Taça BH Jogou a Taça também. BH, né? Eu acho Nós que eu nos fui, encontramos várias vezes. eu acho que eu fui, não sei se estou enganado ou não, mas eu acho que nós ganhamos a primeira edição ou a segunda. Eu Justamente. ganhei com o Flamengo em Eu lembro, 86. eu lembro, eu 86, lembro. Eu estava assistindo esse jogo no Independência. no Independência, isso mesmo. Palomazinho, Zé É, Ricardo, isso, Malhado, isso. A zaga era enfim, eu e Gilson, eu você e e o Gilson. Gilson. É, Lembro, aí, tá vendo? Ê, lembro. Esse coisa Paloma me deu um boa. trabalho, caramba, um baixinho. O Palominha. Caraca, Wilson Gilmar, umas coisas no Brasil, cara, de talento. Cara, é um negócio absurdo, cara. Palominha, Palominha, pô, atacante, baixinho, atacante neguinho baixinho, correndo. na correria. É. E quando você pensou em desistir, Kleber, o que vinha na tua cabeça? Cara, a fé, né? Eu falei, não, cara, eu não posso negar Jesus, que eu já estava já participando de Atlético de Cristo. Atlético de Cristo, para nós, foi assim. E a vida dentro do evangelho, de uma maneira geral, igual o Gil falou, é um treinamento que nos traz uma resiliência muito grande, em todos os sentidos, né? Até pelo fato da gente ser perseguido, e se você resistir ali,
né, se continuar seguindo a Jesus, continuar clamando, né, continuar servindo ao Senhor em oração. Tanto é que a pessoa nem veio conversar comigo, porque também, ao mesmo tempo, o Senhor foi renovando as minhas forças, Amém. né, a minha força mental para poder estar ali treinando, jogando e dedicando. E isso não tem prova melhor Tá bom. do que para as pessoas, né, que estão na direção de que você, pô, tá fazendo a diferença ali naquela época, né? Então, assim, cara, foi a melhor decisão que eu tomei de servir ao Senhor, de aceitar o Senhor Jesus. E daí, com 18 anos, eu já fiz meu primeiro jogo no profissional, Olha aí que tal, com o coincidência. Atlético e Cruzeiro, lá em Você Ipatinga. estreou com 18 anos no Estreei com profissional do 18 anos. Atlético. É, mas foi o time B do Atlético e o time Sim. B do Cruzeiro foi fazer um jogo em Ipatinga. 47 graus por aí. Mínimo. O Zenon, lembro do Zenon, que resenha fera, velho. O Zenon jogou andando no meio-campo. Olha que coisa. Andando, cara, não esqueço disso. E eu, com 18 anos, voando, roubava e tocava no Zenon. O Zenon só Puf, jogou andando o jogo inteiro, inteiro. né? Mas assim, eu falo andando, mas tamanha Claro, qualidade claro. que ele Era a característica que dele, ele né? Sabia os tinha, né? atalhos, né? É, então, cara, é uma lembrança muito, muito bacana. E depois eu estreiei também já no profissional no Campeonato Mineiro, em Uberaba. E dali eu fui vendido para a Espanha, onde eu tive o É, privilégio também de jogar na eu vou Espanha. falar aqui, né, para vocês terem noção do tamanho, né, e da carreira espetacular que o Clebão teve como atleta profissional. Bom, como a gente vai pegando aos poucos, né, o jeito de fazer aqui a nossa resenha, a gente está começando. É Então, isso aí. a gente ainda não encontrou. Com o tempo, a gente vai encontrar o modelo, seguir ali o script. Por enquanto, não tem script. Então, assim, eu estava pensando que, pô, o ideal seria apresentar ele e falar o currículo dele, né, amigo? Né, para que vocês possam ficar presos aqui e falar, não, esse cara aqui eu não posso deixar de ouvir. Olha o Clebão, campeão mineiro com o Atlético Mineiro em 89 e 91. Aí, Palmeiras, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, campeão brasileiro 93 e 94, campeão paulista 93 e 94, aquele timaço do Nossa. Luxemburgo, Luxemburgo. ganhou Copa do Brasil em 98, Copa Mercosul em 98, Copa Libertadores da América em 89. Aí, 99. 99. Mas ele também jogou no rival, também jogou no Cruzeiro. Aí veio a história do Jefferson. No Cruzeiro ele foi campeão da Copa do Brasil em 2000 e da Sul-Minas em 2001. No Figueirense, campeão catarinense. Teve Ramon de Carranza, No que legal, no Atlético Ramon de Mineiro, rapaz, em Carranza, 90. no início. Na nossa época, hoje em dia não tem mais, vale a pena mencionar, né? Nessa época era comum os clubes brasileiros excursionarem para a Europa, por causa do calendário era permitido, né? Sim. E aí eu também fui campeão da Teresa Herrera, na Teresa Espanha. Herrera. Na Teresa Espanha, Herrera, todo meio do ano, em La os clubes Coruña. brasileiros eram convidados para irem lá disputar Ramon de Carranza e Teresa Herrera. Aliás, os troféus mais bonitos Mais que bonito tem, que no, tem. no mundo. É Acho que não tem verdade. nada igual. Vocês Verdade. podem ir lá Verdade. na sala de troféus do Atlético, vão na do Botafogo. Botafogo. São Paulo tem? Teresa Herrera? Tem. São Paulo tem tudo. São Paulo, Tem Carranza, tem São Paulo tem Herrera, tudo. São Paulo é. É história. Mas- tem história. E nesse que você É. está falando, eu me lembro que a gente jogando contra o Flamengo, aí depois a gente foi pegar, rapaz, quem? Barcelona, Romário Stoichkov voando, É. e a gente não queria, assim, aquecer para ficar vendo os caras aquecer. Aí, Romário, cara, que técnica, que qualidade. Eu me lembro que a gente jogando contra os caras, uma hora ele saiu driblando todo mundo assim, podia ter feito gol, ele parou a bola assim pro Stoichkov vir fazer o gol, né? E assim, esse time dos caras era um time que eu vou te falar uma coisa. Cara, você ficava olhando aquele Kruzman, um loiro O que loiro é o bate. Koeman, Cara, o Koeman. cara batendo na bola. Batendo na bola. holandês. Cara, O holandês, o zagueirão. Que é aquilo? Eu ficava assim, cara. É. Falei, cara, ele não errou uma bola. Não é. Não, era só virada de um lado pro outro. É, 70 metros, assim, no Cara, mínimo. que time era aquele? Que time era aquele? Guardiola brincando.
Assim, eu vou te falar uma coisa, a gente tem umas Nossa histórias. época não era, não era, para Mas vocês é terem uma vamos ideia. seguir com o estilo do Clebão, isso aí. Não, eu falei todos esses títulos. Ainda tem mais 10 taças, assim que eu não. O Clebão tem taça que, se fosse botar na casa dele essas taças todas, não ia ter lugar. Aí tem aqui Copa Lev Yashin. Você jogou no. Esse Essa clube Copa é essa Copa é na Rússia. é na Foi um Rússia, torneio né? que nós jogamos na Rússia. Foi um torneio, É, porque em época você de Copa jogou do no Mundo. Logroñés, foram 2 temporadas 2 no temporadas. Logroñés, da Espanha. Em 1 91, a 93. 92, até 93. É. É. Aí ganhou uma taça com o Logroñés em 93. Não, 93 foi antes de você chegar de volta ao Palmeiras. E aí teve aqui, com o Logroñés foi Troféu Cidade de Estella, em 92. Em 92, É. justamente. E aí várias outras taças, Taça Nagoya, Copa Itália, taça não sei Aí o vai quê, taça. Vamos passar o programa falando Xangai, da... Pequim, tudo quanto é taça, ele ganhou tudo. E foi uma coisa engraçada. Conta como é que foi assim a sua volta. Porque disse que a resenha foi no aeroporto. Como é que foi? Boa. Antes disso, né, eu conheci a Cláudia, também com 18 anos, e casei com a Cláudia. Graças a Deus, estou com a Cláudia em Belo Horizonte. Conheci a Cláudia na Igreja Batista da Floresta. Uma amiga que apresentou. Que bênção, já na Uma amiga que igreja. apresentou a Cláudia e tal. Eu era muito tímido e tal, mas a amiga foi lá, deu aquela força e tal. Comecei a namorar a Cláudia. E daí nós nos casamos, né? Nós temos 31 anos de casados. E a Cláudia foi comigo junto para a Espanha. Na Que bênção. realidade, eu tinha ido primeiro, porque eu fiquei os primeiros 6 meses lá sozinho. Aí já é uma resenha. Eu posso contar a resenha? Não. Aí já é uma resenha. E, cara, foi uma luta lá também, porque eu com 2, 3 meses, eu já estava jogando a Liga Espanhola e, pô, o time do Logroñés ficava, a gente lutava na realidade ali para ficar em 10º, 12º, 13º. O objetivo era se manter. Se manter na primeira divisão. Na primeira divisão. E daí, cara, chegou um momento, um dia, num jogo lá na cidade, o presidente me chama. Américo, o presidente me chamava de Américo, né? Que lá eles chamam pelo sobrenome. Américo! Ô, presidente, que passa? Américo, necessito falar com você. Eu falei, pô, ok, presidente. Levantei, fui lá na sala do presidente. Ele, Américo, estou desapontado. Eu falei, que foi, presidente? Que passa? Eu estou me dedicando ao máximo. Não é isso. Você, esta noite, estava em uma discoteca, firmando autógrafo, tal, porque a equipe está bem, tudo, e você foi para a noite firmando autógrafo. Eu, não, presidente, eu estava em casa com a minha família, com a minha esposa e tal. Não, presidente, falando para ele que não era eu e tal, e daí os jogadores tudo já ficou sabendo, Américo, eu não acredito que você tenha hecho isso e tal. Aí era resenha, aí era um africano, cara. Um africano Se passando se por passando você, por pá! mim, dando autógrafo e cercado, pá, os caras foram e descobriram que não tinha nada a ver comigo. Que isso, O presidente cara. me chamou, foi lá em casa, me pediu desculpa pra mim, pra minha esposa. Não, Américo, tranquilo, me desculpa e tal. Cara, essa também foi uma luta, porque aquele momento ali que eu Caramba. fui pro jogo, consegui jogar e tal, e fiquei apreensivo nos outros dias, achando que, pô, eu falei, não é possível que os caras Manchar, vão não. manchar a minha É uma Imagem, coisa. claro. a minha fácil, não. imagem por causa dessa situação. Mas, enfim, joguei lá 2 temporadas, foi uma experiência bacana também. Tive a oportunidade, junto com o nosso irmão Amarildo, que jogou lá comigo Amarildo. também. Amarildo saiu da Lazio e foi pro Logroñés. Cara, a gente montamos uma igreja na minha casa. Os cultos eram todos na minha casa. E ali a gente se reuniu com outras pessoas que nós conhecemos na igreja. Brasileiros? Não, a maioria espanhóis. Espanhóis? Espanhóis, que tinha o bom. pastor Mico, que era finlandês, Mico e Leia, Olha, e tinha os filhos, pô, lindos, finlandeses, lindos, maravilhosos, olhos azuis, assim. Cara, ele ia para lá e nos dava um apoio lá, e a gente fazia as nossas reuniões. O Amarildo tocava violão, a esposa do Amarildo, a
Puxa, qual que é o nome dela? Desculpa, esqueci. Ela, ela se converteu através do testemunho da minha esposa, da Cláudia, Que tal, se benção. batizou lá. Enfim, por onde a gente passou, a gente era treinado, né, Gil? Desde atleta de Cristo, por onde a gente passasse, Claro, né, pela bênção que o Senhor nos deu de poder estar, através do esporte, levando a palavra de Deus, cara, a gente tinha isso Uma missão, né? como uma missão. Todos os atletas que eu conheci, eu tô citando aqui esse testemunho, mas todos os claro. atletas, assim como foi com o Gil, assim como foi com você, assim como foi com outros atletas, tinham a missão de levar a palavra de Jesus, cara, que era o maior objetivo. Eu acho que essa é a Sim. missão, né, Gil, de Sim. todo cristão, né? O mundo poderia estar bem melhor se todo cristão, de fato, entendesse que não basta só aceitar Jesus e ir à igreja aos domingos, né? Eu acho que o cristão ele tem que entender que ele é um missionário do Senhor, Sim, que ele amém. deve levar a palavra ao maior número de pessoas que ele puder, o tempo todo, aonde ele estiver, né? Isso aí. E isso é questão de você ler mais a palavra, entender, e por isso os servos da bola está no ar. E vocês, se ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, né? A- É isso. Toque lá no o sininho Sininho, fazer esse das podcast notificações para que chegar. vocês possam, pô, ficar ligado aí na gente, né? Porque a resenha é sobre futebol, que é a maior paixão do brasileiro, né? Do americano, já já também a gente espera, né? É Que possa verdade. ser É, a não, paixão do verdade. O futebol tá americano. crescendo muito Muito, também. muito. É. Mas é além disso. É além da paixão pelo futebol. Aliás, o futebol precisa muito, né, de mais amor, de compreensão, que as pessoas entendam o amor de Jesus, o amor de Deus e possam ir para o jogo de futebol para celebrar a vida, Isso aí. Amém, né? é verdade. Eu acho tão bacana quando sai o gol, a emoção do torcedor, abraça quem nunca viu, abraça, beija, Beija. e o de trás abraça e beija, o da frente e tal. Isso é maravilhoso, é para isso que Deus criou o Com futebol. certeza. Agora, não é para estar brigando quando o time perde, é para ter a maturidade, da fé do cristão ali de respeitar e amar ao próximo como a si Acabou. mesmo. Porque Amém. quando o time faz gol e ganha, aí ama o próximo. Mas quando o time perde, aí já não ama mais. Aí quer brigar, quer bater, É difícil. não quer respeitar, Gil. O que eu acho mais incrível no futebol, Clebão, é como o torcedor pensa que a outra pessoa não tem o direito de amar o seu clube do coração. Sim. E eles têm que. Isso vira uma ofensa. Ah, tu é do outro time, eu tenho que brigar com você, eu tenho que te bater. Que não faz sentido. Não tem. Da onde saiu isso, É. Clebão? Como é que pode? O que você acha? Como é que pode as pessoas pensarem dessa forma? Infelizmente, né, ô Gonça, acontece eu posso te dizer, uma minoria, né, que eu acredito que são as organizadas. A partir do momento que Aham. as organizadas entraram no futebol, realmente trouxe uma violência muito grande que até então não existia. Era isso aí que você falou, saiu um gol, se abraçavam todos, enfim, a gente ia no campo também, se abraçava quem não conhecia quando a gente não jogava, estava nas arquibancadas. Então a gente fala porque a gente conhece, né, Gil? A gente Sim, passou por claro. todas essas experiências. Eu li um livro que fala como o mundo explica o futebol, né? E tem outras nações que também é pior do que no Brasil. Enfim, na Inglaterra era pior, Sim. né? Que veio através dos Barra Hooligans. Bravas, hooligans. Aí tem os Barra Bravas, que eu acho que são argentinos. Nos Países Baixos é pior do que Brasil e Argentina, porque aí já envolve política. Sim. Enfim, eu acredito que foram as torcidas organizadas que, Claro. infelizmente, trouxe essa violência. É. E uma das coisas que a gente percebe no meio de tudo isso é o que o Cleber está falando, uma missão do atleta. Gente, não é só você ganhar dinheiro, ganhar título. Eu acho que isso tudo passa. Mas a experiência que nós mais carregamos dentro de nós é essa experiência da gente poder levar o amor de Deus para as pessoas. Amém. Não tem título mais importante na nossa vida do que a gente ver uma casa restaurada,
um companheiro que hoje voltou para sua esposa, esse amigo que tinha dinheiro, tinha um palácio, mas ele não tinha família, não tinha lá, porque ele não tinha prazer em voltar para casa dele. Ele ia para a noite, acabava um dia, cara, vamos para casa. Não, não vou para casa, não, não. E morava num palácio, Ferrari na porta da casa. Então, o que que a gente quer dizer para você? Que você pode ter tudo isso, mas sem Jesus você nunca vai desfrutar de tudo isso. A grande questão nossa é que a gente desfruta com muito ou com pouco. Ou tendo um Ferrari ou andando de Todos, ó. ônibus. Andando, quando a gente falava do nosso Busão, trenzão, busão. busão, e a gente indo, rindo, feliz, Feliz, porque a nossa alegria não está em coisas. A nossa alegria depende da nossa vida com Deus. E quando eu vejo Kleber falando, né, a gente teve tantos momentos de estar juntos, de atleta de Cristo, mesmo sendo companheiros e jogar em times diferentes, Diferentes. mas o que a gente tinha era o que nos unia, era esse Cristo que Gonçalves falou. E eu vendo assim, Kleber falando, né? É tão engraçado, porque a gente tem a mesma coisa. Você vai para um país como Espanha, eu me lembro que eu cheguei lá, e a primeira coisa que eu queria fazer era ajudar as pessoas, eles não entendiam isso. Que Eu ano você chegou na cheguei em Espanha? 96. 96. 96. Eu me lembro que a minha primeira ação que eu fiz foi pedir as camisetas de todos os jogadores para poder a gente autografar e fazer um dia no clube que, se o presidente deixava os torcedores vir para pegar as camisetas e trazer um agasalho, porque era Uhum. muito frio. E aí ele falou: Mas Gilmar, por que você quer fazer isso? Eu falei: Porque tem muita gente. Eu passo com um carro ali, naquela outra rua, naquela outra rua, naquela. Eu vejo tanta gente que não tem uma roupa, não tem uma blusa, presidente. Deixa a gente fazer. Quando a gente fez, acho que deu mais de 7.000 pessoas. Ali parou a cidade. Daquele dia em diante, as pessoas nunca mais olharam para mim da mesma forma, só de um atleta. O Claro. que esse brasileiro tem que ele ama as pessoas? E a gente ia levar lá nos asilos, aqueles mantimentos, aquelas roupas. E ali foi o primeiro que eu me lembro que eu fiz. E ali a gente realmente assim entendia a nossa missão. Não era só estar ali para jogar futebol. A Espanha era o país que tinha menos evangélicos, 1% de pessoas que conheciam a Deus. E a nossa missão ali foi, eu me lembro que saíram jogadores que foram restaurados seu lar, milagres que nunca a gente podia imaginar que aconteceu. Como o Cleber falou, atletas que assim choraram quando eu vim embora. Falaram assim: nunca passou um brasileiro aqui como você. E assim, Amém. de te abraçar, te beijar, presidentes, funcionários do clube, eu assim conhecia todos. E eles tinham um amor muito grande por nós. Então, eu acho que essa é a nossa diferença que a gente carrega. A gente carrega algo que realmente assim a gente quer repartir com aqueles que não têm, com aqueles que não conhecem o amor de Deus. E eu estava falando outro dia com a Aline, né? Deus me deu uma palavra falando sobre o sal, né? O que que é o sal? Ah, o sal é para salgar, o sal é para dar sabor, o sal é para dar um bom tempero. Mas o sal, ele simplesmente leva você a ter sede, né? E o que que a gente faz? A gente leva as pessoas a ter essa sede. Quem que sacia essa sede é a água da vida, que é Jesus. Amém. Claro, Né? amém. Então é Amém. isso que Cleber estava falando. Eu louvo a Deus, Cleber, pelo seu Amém. testemunho. Você me abençoou Amém. muito. Você nem imagina como que Amém. você era exemplo para mim. Amém, Gilmar. Vocês Zagueiro jogaram contra, né? contra. E eu vi assim, Ah, Kleber. tá. E quando tinha escanteio? Um marcava o outro? Não, Como é que é? Porque teve normalmente o um jogo zagueiro contra o marca São o outro Paulo. zagueiro, né? Teve um jogo contra o São Paulo, que infelizmente deu uma briga, né? Que ano que E, foi? cara, Isso. 9-3, se eu não me engano, ou 9-3 ou 9-4 no Morumbi, do Edmundo com André Luiz. o André Luiz e tal, enfim. E, cara, eu joguei esse jogo, eu tava com o joelho machucado. Eu só ia só de frente. Só de lado, se tirasse de lado, acabou. Se você vê no meio, assim, na briga, eu meio que manquitolando, assim, então. E aí, cara, daqui a pouco, aquela confusão toda, eu, me deparo com o Gilmar, assim, eu tenho essa cena. Cara, mas foi automático, assim, cara. Estamos separando, não precisamos nem falar nada, não. Estamos separando, vamos separar, pá.
aquele negócio todo. Então, até nisso eu sou muito grato a Deus, cara. Pelo fato de eu... Pô, aí teve a briga, aí já foi contra o Corinthians, quando o Edilson coloca Nossa, a A bola. bola Todo mundo só lembra só desse É. lance. Só que antes, eu com 20 minutos de jogo, eu fui expulso nesse jogo. Então, a galera, quando vai falar, só lembra da briga. Eu vejo isso como um livramento pra mim É, e também. esse Porque jogo- ninguém lembra do Com jogo que eu, certeza. pô, perdi o freio, o Marcelinho, Esse com 20 jogo, minutos é de claro jogo, eu que fui você... expulso. Esse jogo entrou para a história do futebol brasileiro, né? Independente de serem palmeirense ou corintianos, todo mundo lembra dessa cena e Sim. foi no Morumbi. Foi no Morumbi. Foi no estádio do São Paulo que O aconteceu Marcelinho isso. tirou de lado, acabou. É. Não tem freio ABS. Agora, e não dá Clebão, zagueiro ainda, né? uma coisa que é importante, né? E a gente sempre pauta as experiências que a gente tem nas nossas vidas, Amém. sempre tem uma palavra que reflete essa experiência, né? Que comprova essa experiência. E por acaso, hoje de manhã, eu ouvi uma palavra que está em Provérbios 16, versículo 3, e que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. 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 Eu não tive, né, uma carreira, eu achava, e eu me peguei já várias vezes em entrevistas, depois de conquistar um título, né, de levantar a taça, eu quero agradecer a Deus e tal. Ou seja, eu falava, na verdade, hoje, conhecendo o Evangelho, eu sei que naquela época o que eu falava era da boca para fora. Que eu falava porque eu ouvia todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo era campeão, eu quero agradecer a Deus. Ou seja, mas já olhando, né, a vida de vocês, a carreira de vocês, eu tenho certeza que esse versículo que eu falei pautou a vida de vocês, né? O Amém. sucesso que vocês tiveram na carreira foi em função disso, de consagrar, né, a sua vida ao Senhor. E é claro que não foram só conquistas, né? Foram Claro. também Uhum. decisões de campeonato que vocês perderam, Sim. né? E que buscaram forças no Senhor. E eu queria saber de vocês dois, que eu não vivenciei isso em nenhum dos times que eu participei, mas há pouco tempo atrás, não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Melo, do Fluminense, no vestiário. Ele foi expulso no jogo, na semifinal contra o Inter de Porto Alegre, ou foi substituído. Ele foi substituído. E ele está circulando aí na internet. Vocês, se não viram, é só buscar que vocês vão ver. Um depoimento dele, quando o time chegou no vestiário e foi fazer a roda Roda. para oração de agradecimento, Certo. ele pediu a palavra, ele falou: olha, eu prometi ao Senhor que se ele atendesse ao meu pedido, eu iria agradecê-lo aqui diante de todos os meus companheiros. Mas enquanto vocês estavam lá jogando, eu fiquei de joelhos no vestiário, pedindo, orando a Amém. Deus e pedindo a Ele para que nós pudéssemos vencer, virar esse jogo e vencer. Amém. E que se isso acontecesse, eu iria me render a Ele de joelho perante vocês. Cara, eu me emocionei, me arrepiei Amém. todo. Amém. E aí ele, pá, bota o joelho no chão e, Senhor, obrigado. Eu fico arrepiado. Imagine isso, cara. Na minha época, Uhum. assim, os times que eu passei sempre tinham os atletas de Cristo. De vez em quando eu ia lá, ouvia a palavra, ia no quarto, e os caras ficavam contentes. Eu sentia que os caras, pô, o Gonça veio e tal, sabe? E aí eu saía de lá, o inimigo vinha aqui, vem cá, você vem Chama. aqui, e me levava para o outro caminho. Mas é impressionante como a gente pode encontrar na palavra de Deus, né, todo versículos que podem Que dá o sustento para nós. sustentar a nossa base, né, das nossas vidas em relação às nossas conquistas e superações, né? E por mais que a gente tenha conquistado, ô Gonçalo, dentro do campo, existe um vazio dentro do ser humano, no coração de todo ser humano, seja ele rico, pobre,
negro, amarelo, branco, o que for. Esse vazio existe. E esse vazio, ele é do tamanho de Deus. Ele Amém. só é preenchido por Deus. E isso aconteceu comigo também. Você tenta preencher ele de várias formas. Ao longo da nossa vida, a gente tenta preencher ele de todas as formas. Só que ele é do tamanho de Deus. E só Deus é que pode preencher esse vazio. Então, o que Jesus fez na vida do Gilmar, na, na Espanha, Saragoça, é isso? Foi no Saragoça? Cara, é só Jesus que pode fazer. Não existe outra pessoa que possa fazer o que Jesus fez de um brasileiro ir lá pregar o evangelho e as pessoas, olha que eu conheço o espanhol para chorar, ele é difícil, hein? E também para poder participar é complicado. Então só Jesus para poder fazer o que ele fez na vida dele lá, né? Eu queria contar, voltando agora à pergunta que você me fez, desculpa que eu me perdi aqui, mas a contratação, né? Sobre a contratação, né? Porque o Brunoro era o CEO do Palmeiras e o meu presidente, ele era dono das adegas La Rioja, né? Que é da uva Tempranillo, que é a região do vinho, que é a uva nova, que é a uva criança, né? Muito famosa na Europa. E daí, cara, o Todé. O Todé é meu Todé, empresário. o Todé era teu empresário? Todé era meu Não. empresário. Fala nisso, Todé, se você estiver vendo, Figuraça. um abraço Um para abraço, você. Todé. Pô, que esse Clebão teve que te carregar, é brincadeira, hein? Todé foi meu empresário. Pá, o presidente viajava muito. O Brunoro queria marcar com ele em Logronha. Ele falou assim: essa semana eu não vou estar em Logronha. Pô, o Brunoro teria que ficar quase uma semana e meia esperando o presidente para poder me contratar. E daí o presidente falou assim: ó, mas tem uma oportunidade, que eu vou estar passando no aeroporto de Barajas, em Madrid. E se você quiser, pô, eu dou uma saída lá e a gente conversa sobre a transferência do Clever, do Américo. Aí o Todé o Brunoro foi e falou: pô, mas vou encontrar com um cara no aeroporto? Ficou meio resistente, pá. E o Todé insistindo com ele. Acabou que o Todé insistiu com o Brunoro foi para o aeroporto de Bará. O presidente desceu do voo dele, foi lá, pá, conversaram, pá, trocaram ideia, pá, aquele negócio todo. Aí chegou num acordo com valores, chegou num acordo com tudo para poder me contratar no aeroporto de Bará. Aí disse que o Bruno falou assim: tá, e aí, nós estamos aqui no aeroporto, como é que nós vamos fazer para assinar uma papelada, esses negócios todos? Eu vou ter que voltar lá em Logronho para poder fazer isso, porque na época, se é hoje, mandava e-mail, enfim, documentava, o presidente assinava o e-mail, pá, aquele negócio todo. É Hoje em diferente, dia naquela época não tinha isso, não. E daí, cara, que é a resenha que a galera solta aí, geral e tal, que o presidente vai e fala assim: pode ficar tranquilo, eu dou a minha palavra de que não precisa colocar no papel nada. Tudo o que eu passei para você e para o Monteiro, que era o Todé, o que vale é a minha palavra. E o Brunoro olhou pro Todé, o Todé só balançou a cabeça e falou assim: não, tá ok. E daí foi a maneira que eu fui contratado através da palavra do presidente e deu tudo certo. Aí eu chego em São Paulo, né, 93, setembro de 93, e foi o clube que eu fiquei mais tempo, né, que foi o Palmeiras. E ali também eu tive a oportunidade de poder pregar a palavra de Deus também. Os meninos mais novos, na concentração, buscando. Então, todo clube que eu passei, depois eu fui pro Cruzeiro, né? Aí que eu encontrei o Jefferson lá, que tem a resenha do Jefferson, foi buscar a bola atrás do gol. Foi buscar a bola atrás do gol, com 17 anos ele estreou. Eu falei assim: ô garoto, não precisa ir não, tem gandula. É isso aí. Essa é a resenha, cara. Tive esse privilégio de acompanhar a carreira do Jefferson lá, iniciando. Que legal, e também, cara. ao mesmo tempo, pregando a palavra ali no Cruzeiro. Então, por onde a gente passou, é porque nós somos treinados. Eu Claro. falando isso Qual hoje, foi se o eu não momento? tivesse o treinamento fiz escola dominical, em Atletas de Cristo a gente tinha, Gonçalves, você deve lembrar, porque a gente tinha a oportunidade de dar uma entrevista na Globo e ela durava o quê? Sei lá, 15 segundos. E olha lá, né? E o Alex Dias treinava, a gente treinava Palitinho na com mão. palitinho na mão.
aceso, era o tempo desse palito se queimar, que a gente tinha a oportunidade de transmitir a mensagem daquilo que Jesus estava Sério? fazendo. Então você tinha que Fazia ter. treino. Caramba, é mesmo? A gente treinava, aí a gente ia lá na frente nos congressos, tá, acendia o palito. O Alex Dias? Alex Dias Ribeiro. O Presidente de Alex Atletas, Dias Ribeiro, tá. presidente de Atletas de Cristo. Você falou Alex Dias, o Desculpa, atacante, eu falei, peraí, Esse não. Alex esse, Dias Ribeiro. esse palitinho ia queimar o dedo dele todinho, ele não falou uma palavra. Alex Dias Ribeiro. Então, Ô, assim, Alex, um dia você vai estar aqui sentado também na mesa, na resenha com a gente, irmão. por onde a gente passou, a gente foi treinado para poder deixar essa semente, né? Que é a palavra de Deus, né? Porque as pessoas podem olhar, o Clebão, tá, não sei o quê, o Milton Neves que me colocou esse apelido, enfim, foi um personagem, mas o Kleber, pessoa, assim como o personagem também, precisou muito do Senhor Jesus, Claro. de muita comunhão. Mas também na Porque carreira. o extracampo ele é mais complicado do que dentro do campo, Gonçalo. A gente Não, faz mas desde 5 anos de idade que a gente joga no. Acabou. Só vai mudando as. Exato. Mas As o emoções extracampo- são parecidas, né? Muito. Quer dizer, porque É, você. em épocas diferentes. Tem infância, tem adolescência, depois vem a fase adulta que já entra a cobrança maior e o extracampo aí que você tem que ter mesmo uma comunhão com Deus, porque ele não é tão simples de ser administrado. E Ele qual é foi- difícil de ser Qual administrado. foi o momento da tua carreira que você viveu assim a maior experiência com Deus para te ajudar naquilo que você se ajoelhou e pediu para que acontecesse, para que ele pudesse intervir naquele momento? Você tem um momento assim que falou, não, teve um ano que. Cara, 99, ô Gonçalo, eu fui jogar um jogo Atlético Mineiro e Palmeiras e Atlético Mineiro no Independência. Pô, minha família toda lá em cima, e pá. Aí, pô, eu tiro uma bola, o Belete vem dar o carrinho, pum, pega no meu tornozelo. Aí eu caio, sinto uma dor ali na hora e tal. O doutor vem, né? O Sampaio vem, pô, lembro como se fosse hoje. Foi assim, cara, acho que quebrou. Cara, não, que isso? Eu levantei, voltei pro jogo, aí lançaram uma bola pro Marcos lá na beirada, né? 105 pro. Não, 110 pro 75 eram os campos nas antigas, lançava a bola pro Marcos lá na beirada. Marques? Não, Marcos. Pô, O Marques era um Marques, foguete. né? Foguete. É. Marcos. Pô, eu saio na cobertura, o cara me sobe uma dor, cara, e eu consigo tocar na bola, colocar a bola pra fora e cai. Aí me subiu uma dor insuportável, cara, que braço, pé, aquele negócio todo. Cara, aí vem de novo o doutor, falei, doutor, tá quebrado, não tem condições. Pô, a ambulância entrou, fui direto pro hospital, quebrei o malelo. Cara, essa foi uma luta tremenda, porque eu era titular do time e estava há 6 anos e tinha esse sonho de poder jogar o Mundial contra o Manchester, né? Que a gente tinha sido campeão da Libertadores em 99. Yes. Cara, e daí eu falei, caramba, eu tenho 3 meses para poder recuperar, para poder estar nesse jogo. Eu me lembro, cara, o que eu escutei a Aline Barros, você não tem noção. Você não tem noção o que eu escutei de Aline. Sonda, Cara, sonda-me, cara. E luta para poder recuperar aquele negócio todo. Tal. Cara, foi ali que eu falei, Senhor, eu preciso do Senhor me ajudar a recuperar para me poder estar indo nesse jogo aí tão sonhado. Né? Porque era muito pouco tempo. Aí, graças a Deus, eu consegui com 2 meses de Conseguiu recuperação, consegui ir recuperar. para o jogo. Que benção. Enfim, consegui poder estar participando desse jogo tão sonhado. Não, Cara, isso. muito. Muito legal. Eu me lembro, o Cleber falando aqui, me passa. Cara, você tava falando um filme, passou. Eu me lembro o dia que eu me lesionei, vocês não vão acreditar. Primeiro jogo meu, fui pro banco, Ponte Preta, Tele dando aquela moral, a gente todo achando que já é, né? Raí falava uma coisa que é muito legal. Ei, garoto, tá chupando laranja aqui com a gente, mas não já é um de nós, não, hein? Vai chupar muita laranja ainda, hein? E eu, assim, já pegava, que isso, pô, me dá mais uma aí. E aquela coisa da empolgação, fui para casa no domingo, aí minha mãe lá fazendo aquela macarronada,
Aí vem meu irmão, pô, vamos lá ver o nosso jogo, a gente vai jogar o torneio aqui e tal, papapá, no campo. Falei, não vou não, tô cansado, vou ficar aqui. Pô, tá mascarado já, e nem jogou, hein? Se joga, pô, imagina, hein? Aí aquilo eu falei, pô, não posso estar mascarado, eu só não quero ir, mano. Aí vem mais um, ô Marquinhos, vambora. Aí chega um cara com uma chuteira da Lecoq, que para nós hoje era top, né? A Nike no fulano de tal, a Mizuno É. fulano de tal, a Adidas fulano de tal. Cara, mas aquela Lecoq do Galim, eu vi aquela chuteira brilhando preta. Cara, eu peguei a chuteira na mão, assim, quase eu não queria devolver pro cara. Aham. Aí eu falei, pô, eu posso te dar, se você for lá brincar com a gente 10 minutos. Aí eu olhei pra mãe, mãe, não vai. Não vai, filho, não vai, não vai. Mãe, eu vou, não vai, não vai, vou, mãe, eu vou lá 10 minutos e já volto. Esses 10 minutos me deu 6 meses de parada. Foi Caramba. nesse jogo, fui lá, uma bola assim, tava jogando no meio de campo, assim, fui pra brincar mesmo. Eu queria era chuteira no pé e tal. Aí eu fui dominar a bola, dominei a bola assim, quando eu fui virar, veio um cara, me deu uma pancada aqui assim, cara, que o joelho fez assim. Nossa. Aquele estalo, Nossa, na hora eu falei misericórdia. assim, com 18 para 19 anos, eu falei assim, gente, meu joelho gritando no chão, meu irmão me agarrando. Eu me lembro de ter ligado pro Miller. Falei, olha, não sei o que aconteceu. Eu fui jogar bola aqui na várzea, aqui com meus irmãos, o cara me deu uma pancada, meu joelho deu um estalo e tá muito inchado. Você é um juvenil mesmo. Você é um juvenil. O que que tu fez? Você é maluco. Você acha que teu. Eu falei, não sei, Milha. Tá doendo demais, cara. Tá aí chorando. E chorava, chorava, chorava. Resumindo, segunda-feira ele mandou ir pro Morumbi de manhã, que ele queria que os médicos dessem uma olhada para não ir pro CT, porque sabia que o Tele é aquele jeito, né? Aí ele falou assim, os médicos, quando viram no Morumbi, falou, não vou nem pôr a mão. Gilmar, acho que você teve uma lesão muito grave e é melhor você ir para o Morumbi, para o CT, que CT. você vai ter Uhum. que passar com os médicos lá. A gente não quer nem pôr a mão, cara. Não dá nem para fazer uma ressonância, nada. Aí eu me lembro que eu cheguei, aí joelho assim eu não conseguia andar, aí eles me deram uma muleta, aí fui andando. Aí quando eu cheguei no campo, já estava o Tele reunido com todos os jogadores lá, né? Aí mandou me chamar no vestiário. Manda o Gilmar vir aqui. Aí vai eu com a muleta, tal, vou andando. Mas um filme foi passando assim na minha cabeça até chegar no campo. Quando eu chego, ele já tinha terminado de falar que o time jogou mal contra a Ponte Preta, já estava achando que não sei o que desse jeito a gente não ia para lugar nenhum, que tava aquela resenha toda. Aí vira assim para mim e fala assim: "E o Gilmar?" O Gilmar ontem foi para um campo de futebol jogar bola. Eu sempre te falei que você para mim era uma referência, mas eu quero te dizer diante de todo mundo, você não trabalha mais comigo. Nossa, Caramba. pesado, né? Não sabe assim, eu já estava chorando, aí eu não aguentei, a lágrima vinha. Eu não trabalho mais com pessoas que eu não confio. Você pode voltar. Não sei se você vai jogar futebol ainda, não sei se você vai se recuperar, não sei o que vai ser. Os médicos estão dizendo que o seu joelho acho que teve um rompimento de ligamentos e a gente não sabe o que vai acontecer com você. Agora eu te pergunto, quem é que vai pagar a tua vida, tua família que contava com você e tal, 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 tal. Manda aqueles teus amigos vir levar você para pagar, para fazer o seu tratamento, para fazer tudo aqui agora. Cara, mas assim, foram palavras Isso. muito fortes, assim, que eu chorava, mas eu chorava, chorava. Aí o Raí, eu sei que veio, o Zete veio, o Cafu, que era irmão, né? Aí, calma, ele me chamava de Durão, calma, Durão, o São vai dar tudo certo, não fica assim. E Cafu chorou junto comigo naquele dia. Aí eu fui pro vestiário 6 meses parado. Nossa. E o doutor falando de não, não vamos te operar. Eu creio que você vai recuperar. Mas 6 meses. Me emprestou para a Portuguesa. Ah, aquela Bentinho foi época. para São Paulo. Bentinho Lembro, arrebentou. lembro. E eu lá na Portuguesa, graças a Deus, também fui muito bem. Fui o zagueiro artilheiro da Portuguesa.
Candi me dava falta, escanteio, eu estava lá, pênalti, era tudo. Graças a Deus fiz 7 gols naquele time. Só que o Bentinho foi vendido para o Japão, assim, o São Paulo não gostou, ficou muito chateado com a forma como que foi. Aí Tele me manda trazer de volta depois de quase 1 ano e pouco. Aí eu me lembro que eu tô no vestiário, aí tá lá no meio do campo, ele manda chamar o Gilmar. Aí eu fui entrando, falei, meu Deus, Senhor, me ajuda. Eu acho que foi o tempo que eu mais orei, foi o tempo que eu mais busquei, Amém. foi o tempo que eu mais dependi de Deus, É verdade. foi o tempo que, assim, Deus me abraçou de tal forma que eu nunca imaginei, mesmo a minha desobediência. Eu sabia que eu fui o errado de tudo e eu só pedia para Deus uma segunda chance para voltar para São Paulo. Amém. E assim, diante de todo esse deserto, quando eu tô voltando, eu vim orando, falei, Deus, só olhei assim, céu azul e tal, eu falei, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Me dá só mais uma chance, Deus. Faz com que o professor Tele Santana me perdoe. Só isso, Senhor. Aí vem entrando, vem entrando, vem entrando, aí parei assim. Aí ele falou assim, hoje o Gilmar está aqui, eu falei para vocês que eu nunca mais queria trabalhar com ele e tal, mas ele fez por merecer e ele merece uma segunda chance. Amém. Queria dizer para Gilmar e para todos vocês que eu não sou esse pai duro que vocês imaginaram. Gilmar, você pode voltar a treinar com a gente. Agora, espero que você tenha aprendido a lição. Amém. Ali os jogadores vieram tudo, te Todo mundo te abraça, abraçando, que aquela coisa. benção, Então, que o futebol maravilha. para nós, né, é isso. Não é só momentos que você passa de alegria, mas é uma escola. Escola, E com Deus, em tudo você tem como aprender. Nos momentos bons Sempre, e nos sempre, momentos ruins. sempre. Amém. Você trabalhou com o Telê também? Trabalhei muito com o Tele. No Atlético? No Atlético Mineiro, Eu inclusive trabalhei com o Telê no Flamengo, no tu Flamengo, acredita? né? Você teve essa experiência? Você teve alguma experiência assim com o Telê? Eu Eu tive tenho, uma tenho que uma eu vou resenha com o Tele contar. legal, cara. Pode falar. A minha foi simplesmente assim, o Telê foi o técnico que me deu a oportunidade de jogar o meu primeiro clássico no Maracanã, né, pelo Flamengo. Depois de eu já ter. Eu me profissionalizei no Flamengo em 87, fui campeão da Brasileiro, mas não joguei um jogo, né? Era reserva, eu tinha o Edinho, o Leandro, o Aldair, na minha frente tinham 5, eu era o sexto. Mas eu fiquei lá, falei, quer ser emprestado, garoto? Eu falei, não, 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 me deixa aqui, que aqui eu vou aprender mais só de olhar eles treinando do que se eu for jogar num outro time menor. Aí, em 88, não joguei no Flamengo como titular, fui emprestado para Santa Cruz, voltei. Aí, em 89, o Tele assumiu o Flamengo. E falaram que eu tinha feito um bom campeonato lá no No Santa Santa Cruz. Cruz, e... Foi um campeonato brasileiro final de 88, né? O segundo que batia pênalti, lembra? Sim, Aquela Copa Copa União. União. Copa União, Batia lembro. pênalti quando empatava. Aí eu fui bem lá no. Tinha 22 anos, fui bem. O Tele, não, me falaram bem desse menino, vou aproveitar ele esse ano. Aí, em 89, estadual. E eu lá ainda não tinha jogado, fiquei lá esperando. Aí no segundo turno, pô, o Leandro machucou, o Edinho, não sei o quê. Ele me chamou e falou: garoto, você vai jogar esse jogo contra o Botafogo. Aí eu, caramba, clássico, vou estrear logo no Maracanã. Meu primeiro jogo como titular no Flamengo, né? Uhum. Aquela apreensão, aquela história do pozinho, né? Tinha que botar tal do pozinho na chuteira. Não, não botei não. O pozinho veio por causa disso. Aí fui estrear meu primeiro jogo no Maracanã, meti um gol contra. Nossa. Ah, falei, meu Deus. Não. Aí depois disso, eu falei, e agora, o que vai ser da minha carreira? O jogo foi 3-3, acabei ajudando o Botafogo a ser Uhum. campeão depois. Cadê esse gol? Foi um empate. O Flamengo estava vencendo por 3-1. Se tivesse vencido o jogo, o Botafogo estava fora. Como foi empate, o Botafogo no outro jogo venceu o Bangu e o Flamengo jogou com o Vasco, eu já não joguei, que eu acho que o Leandro voltou, e perdeu para o Vasco. E aí o Botafogo foi campeão do turno. Uhum. Aí a final foi Flamengo e Botafogo, o Botafogo ganhou de 1-0 com o gol do Maurício Peteca, Sim. né, 1-0. Mas o Telê, depois de ter feito o gol contra, eu falei, e agora eu não vou jogar nunca mais, né? Fiz um gol contra no Maracanã, estava desesperado. Aí veio o treino, ele me chamou e falou, olha,
Você fica tranquilo que o Leandro já recuperou, o Edinho também, mas o próximo jogo ia ser em casa, Dia das Mães, na Gávea, contra o Volta Redonda. Ele falou: Eu vou botar você para jogar de novo. Eu confio em você. Eu vou botar você para jogar de novo. O Leandro já está recuperado, mas você vai jogar. Não é que começou o jogo e eu fiz o gol 1-0. 1-0, olha isso, que benção. Meu Deus, Dia das Mães, minha mãe Opa! apreensiva, né, tal, mas eu Imagino. falei, não, eu vou Inesquecível. jogar. Aí fiz o primeiro gol, nós ganhamos o jogo por 4-1, uma coisa assim. E o Tele depois do jogo falou, tá vendo aí, garoto? Futebol, você sabe jogar, acredita em você, cara. Acredita em você, nunca mais deixa, acredita no É. teu futebol, faça por onde e tal. E ele sabia, na época eu estudava, pô, ele sabia do É. meu sacrifício, eu Você saía da passou Gávea, uma ia, luta e depois a vitória Ainda veio, bem. né? pô, Nossa, amigo. glória a E Deus. ele, assim, foi um treinador, acho que, Nossa, Amém. sem dúvida, foi importante na Foi tua carreira, importante para na mim minha e na também, na tua. do Gilmar É, e tal. que Deus o tenha, né? Amém. Amém. Eu tive o privilégio, né, com o Tele desde da Copa de 86, porque o time se concentrava, a seleção sempre se concentrava em Belo Horizonte, né? E isso fez parte do meu crescimento como atleta, né? Ele pegava o juvenil, pegava o sub-20 e nós fazíamos o coletivo na Toca da Raposa. Ele foi treinador do Atlético durante muitos anos e Aham. tal. De vez em quando ele pegava o Cruzeiro, mas era mais o Atlético, então a gente concentrava. A gente concentrava no Mineirão para fazer o coletivo que os caras faziam no Mineirão, ali na Toca da Raposa e tal. Inesquecível. Cara, eu marcando não, eu fazendo sombra no Careca, fazendo sombra no Casagrande, Zico vindo de trás. Cara, um negócio Não tem como não aprender, inesquecível. Não né? tem como não aprender. Foi a melhor escola, cara. E o Tele nos dava essa oportunidade. Aí depois, já no Atlético, o Tele fazia a mesma coisa. Então, todos os coletivos que o profissional fazia, era com o... Ele fazia isso no São Paulo também, com certeza no Flamengo. Cara, isso não se faz mais. Olha o nível de aprendizado que nós tivemos, assim, aí falando agora, né, tecnicamente, você... Pô, eu me espelhava muito no Luizinho, que era o quarto zagueiro, tinha chegado da Copa. Cara, de você ver os movimentos do cara, de você... Cara, isso te dá uma... Você tem em quem se espelhar ali na sua posição e você crescer também como atleta, né? Claro. Mas teve uma época que o Tele marcou um coletivo no domingo, que tinha um jogo na semana. E no domingo, eu morava na concentração, no domingo terminava esse coletivo, pum, eu ia para casa, isso já na Vila Olímpica. Aí eu fui, o Tele deu, o coletivo quando não estava bom, pro profissional, que a gente estava incomodando, isso já no sub-20, eu já com 17, 18 anos. 1h30 de coletivo, aí ele deu 1 hora direto e depois parou, aquele negócio todo. E a gente incomodando O time o time profissional. Cara, só que a gente se desgastava, pô, de uma maneira, né? Aí terminou o coletivo, pum, 11 e pouco, assim, pá, ainda deu tempo de eu ir para a igreja. Só que eu sabia que eu não ia pegar o culto. Por que eu fui para a igreja? Meus pais tinham viajado. Cara, tinha nada para comer em casa. Falei, cara, vou lá para a porta da igreja, porque lá tem as irmãzinhas que convidam. Alguém. Porque todas as vezes que eu tava lá, terminava esse horário, eu já sabia que elas. Ó, vamos almoçar lá em casa. Ó, vamos comer ali, pá. Aquele negócio. Aí eu falei, vou lá para a igreja, que eu tô num papá. Preciso ir lá, cara. Preciso fazer uma pegada boa. Aí a irmã passava, vamos almoçar lá em casa. Não, que isso, obrigado. Ainda rejeitava, fazendo aquele, né? Aquela onda ali e tal. Vamos almoçar lá em casa. Pá, que negócio. Aí a Cláudia passou e me convidou para mim. Pô, vamos almoçar lá em casa e tal. Aí que eu fui e até hoje eu tô almoçando. Sempre assim, né? O papá Peguei o papá. A benção completa. A bênção completa. Peguei o papá. Pô, tomei banho no primeiro dia. Aham. Depois fomos para a igreja pro culto da noite. Que E benção. daí eu conheci a Cláudia, tive 2 filhas. A Esther com 29 anos e a Raquel com 27 anos. Que benção, que benção. O Servos da Bola é justamente para a gente estar compartilhando com vocês as nossas experiências dentro do campo, nossas vivências, né? E
são histórias que vocês podem comprovar, né? Dando um Google, buscando, conversando com o pai de vocês, se vocês são jovens, ou vocês que estavam na arquibancada vendo a gente jogar, né? E eu É, tenho certeza que vocês viram grandes jogos, né? Botafogo e com Palmeiras, certeza. Botafogo e São Paulo, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Atlético, Vasco, enfim. Gilmar jogou no São Paulo, no Palmeiras, Flamengo, Botafogo E Cruzeiro e e Cruzeiro Portuguesa. e Portuguesa. Mas 5 grandes clubes, Clebão, Atlético, Palmeiras, Cruzeiro, Sim. né? 3 dos maiores Santos, Santos, olha aí, Figueirense, enfim. 4 dos maiores clubes do futebol brasileiro. E jogamos na seleção Jogamos brasileira junto, juntos, é tivemos o verdade. prazer de jogar alguns jogos, Muito bom. algumas convocações em 96, 97, 98. 98, que foi essa nossa geração. Mas o mais importante de tudo é poder ver, né, como eles conduziram a carreira deles, principalmente eles dois, honrando os princípios, os valores e os mandamentos de Deus, né? Eu Amém. acho que isso é o que fez com que eles superassem todas as adversidades, todos os problemas. Todos nós viemos de famílias Sim. humildes, mas isso não tem nada a ver, né? A questão da condição social da família, porque Exato. Jesus está para todo mundo da Amém, sim. mesma forma, e basta a gente saber Amém. buscar, né? E a Bíblia diz, a palavra diz que você me encontrará quando me buscar de Todo todo o Todo coração, Amém. né? E a gente busca sempre isso. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscrevam-se no canal, no Servos da Bola, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações e compartilhem, gente. Compartilhem com os amigos para que vocês tenham a oportunidade de assistirem a essa resenha. A nossa, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Porque o bom do YouTube é É isso, isso né, aí. Gil? E a gente vai poder assim ver muitos lances do Kleber, né? Claro, Mostrar pô. aí para vocês comprovarem. E assim, Kleber, qual assim a experiência que você poderia deixar de tudo que você viveu dentro e fora de campo e que você acha assim que se tivesse um atleta sentado aqui que você pudesse falar para ele um segredo para ser mais que vencedor? Assim, qual a palavra que você daria para esse jovem? Qual é a mensagem que você daria para ele que está começando, que tem um sonho de querer ser jogador, de chegar à seleção como você? Qual assim seria um conselho que você poderia dar? Então, Gil, o conselho que a gente sempre dá é que existe um vazio, né, no coração de todo ser humano, seja ele adulto, seja ele jovem, adolescente, enfim, que ele é do tamanho de Deus. E só Deus é que vai poder preencher esse vazio, né? Que ele possa conduzir a carreira dele com os princípios do Senhor, com os princípios bíblicos, com entregando sua vida para Jesus, né? E tendo a experiência com Jesus, não só de quem está pregando a palavra para ele, mas principalmente com os atos que as pessoas fazem no dia a dia, né? Eu tive a oportunidade, quando eu cheguei para o João, eu falei, mas como que você foi senão pelos seus atos? Quando eu estava lá na escolinha, você era o único que ia lá e colocava a mão na cabeça das crianças, e eu era uma dessas crianças. E você falava, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Só você que ia lá. Eu falei assim, esse cara tem algo diferente. Porque os outros, eles não passavam lá. Uhum. Eles pegavam o atalho e ia direto para o campo. O João fazia questão de ir lá, todas as vezes. E assim, o encontro com o João é Cara, algo é lindo, né? maravilhoso, né? E com todas as conquistas que a gente teve, mas a conquista maior foi de um dia eu ter entregado o coração para Jesus, Amém. né? Que o Senhor tem feito a diferença na vida da minha família, na vida da minha Uhum. esposa, na vida das minhas filhas. E é promessa de Deus, né? De fazer por várias gerações da nossa Amém. família. Maravilha. Nós Que estamos benção. chegando ao final desse nosso papo de hoje, dos Servos da Bola. Agradecer mais uma vez aos amigos da Esticar Auto Sales, a melhor loja de carros aqui de Orlando.
Você pode, inclusive, comprar o seu carro do Brasil, pagar lá pelo Brasil. Se você está planejando vir morar nos Estados Unidos, já quer comprar o carro antes, tem gente que faz isso. Eu estive tomando um café lá na Chiticá esses dias e tinha um cara lá que tinha comprado o carro do Brasil e veio ter o filho aqui nos Estados Unidos. Eu falei, pô, que bacana, você está vindo. Não, é o meu terceiro. Já era o Opa! terceiro filho que ele estava vindo bênção, para os hein? Estados Unidos. Crescer e multiplicar. hein? Exatamente. O Clebão daqui vai passar toda essa experiência dele para os atletas dele, né? Que Sim. ele é treinador aqui na Orlando City Soccer Academy Celebration, né? Celebration, sim. E deve ser uma bênção ser treinado por um cara como esse, né? Tem Eu que queria, aproveitar. eu Olha aí, queria. garotada, se vocês estão assistindo, porque ele vai falar para vocês assistirem, e se liga nas dicas do professor, porque esse é feríssimo e pode fazer você crescer muito na sua vida, não somente como jogador, mas como ser humano, Amém. Amém. que é o mais Amém. importante. Um abraço também aos amigos da ULA América, Escola de Inglês, né, que a gente vem aqui falando que é super importante a gente saber falar o inglês. E a ULA América, você pode acessar ulamerica.com para saber tudo que você precisa para que você tenha a possibilidade de ter acesso ao seu visto de estudante lá no Brasil. E a ULA América pode te proporcionar isso. Então, a ULA América, um grande abraço. E aos amigos da RJ+, Soluções Financeiras, ninguém consegue dar sequência aos seus planos sem ter um bom planejamento financeiro. Verdade. Então, acessem o site rjmais.com e você vai ficar sabendo, sendo orientado pelos melhores profissionais do mercado financeiro, com escritório no Rio e em São Paulo. Clebão, obrigado. Pô, obrigado, meu Gonça. parceiro de Valeu, zaga, está parceiro. formado aqui Obrigado, no Gil. 352. Prazer. Se naquela época cara. a gente tivesse tido a oportunidade de jogar junto, ia botar um Acabou. 352, acabou, não ia ter para Acabou. ninguém. Obrigado. Obrigado. Obrigado aí pela É oportunidade. isso aí, né? gente. Aguardo vocês. Até o próximo Senhor. Servos da Bola. Obrigado.